Bem-vindo ao Bino, ao Obrigado. Conversas de Homens de Coragem. Conversas de Homens de Coragem serve para perceber um bocadinho o que é a masculinidade hoje em dia e perceber o que é a coragem nos homens. Estou aqui com Albino Bessa, um amigo meu. Albino, o que é para ti ser homem? O que é para mim ser homem? Ser homem, mais que tudo, eu acho que é um ser humano, digamos, com uma genética masculina e também com uma sensibilidade feminina e tudo que engloba o homem, digamos assim, homem barra M de mulher, que acho que também é importante abordar essa situação. Se me permites abordar isso, por exemplo, num evento que eu estive, culminou no Dia da Mulher, em que foram distribuídas flores e eu costumo dizer que eu não só pedi, eu conquistei uma flor. Eu pedi 2 flores para os meus filhos, porque eu também entendi que tinha direito a ter uma flor naquele dia, porque acho que é assim que as coisas devem acontecer. E se me permites alfinetar aqui um bocadinho isso, eu entendo que mais do que as mulheres quererem esta liberdade ou esta, a meu entender, equidade, não igualdade, mas uma equidade, isso pode ficar um bocadinho para outra altura, esse tema. Sobretudo é mudarmos o paradigma dos homens, como tu defendes. Portanto, nós temos que não, as mulheres têm que se calhar implementar e tentar vingar o poder delas, mas sobretudo criarmos uma simbiose entre homem e mulher e criarmos um ser único. Ok, não haver uma diferença. Uma disputa, não haver... Um destaque do Sim, outro, não é? No fundo os dois complementam-se. Sabes que existe um Dia Internacional do Homem? Por acaso não sabia. Eu também não sabia, investiguei, Okay. E é dia 19 de novembro, e por acaso calha nos meus anos. Engraçado. Mas existe. E fala um bocadinho disso, não é do homem ser humano, é mesmo do homem masculino, e fala muito da masculinidade, mas da masculinidade vista de outro ponto de vista, que também acolhe a parte feminina. Então, qual foi até agora para ti a tua maior aprendizagem? O que é que achas na tua vida que tiveste até agora? Em termos de quê? Pessoal, profissional? Pode ser profissional. Se olhares para a tua vida, qual sentes que foi a tua maior aprendizagem? A minha maior aprendizagem eu acho que é todos os dias, é saber lidar. Mas se calhar a minha maior aprendizagem se calhar é aprender a lidar comigo, perceber os potenciais que tenho, descobrir um bocadinho mais aquilo que às vezes posso entender que não é possível ou que não me é possível ou não está ao meu alcance, mas depois perceber que todos os dias passo uma montanha que penso que é grande e depois ela é transponível, passa a aparecer outro, mas sobretudo é o meu dia-a-dia, é a minha rotina, é a minha pessoa, os meus filhos, a família, é um bocadinho por aí. Ok. E sentes que isso te ajudou a evoluir? O que é que mudou na tua vida? Ou seja, essa aprendizagem mudou na tua vida? Todo o meu percurso desde que nasci, eu costumo dizer, e se quiseres partilhar, eu não sei porque não me recordo, não é? Mas a minha mãe disse... Apesar da gente se recordar, inconscientemente tu consegues recordar. Se calhar uma das razões para eu não gostar muito de agulhas, se calhar tem a ver com isso, não sei. Segundo dizem os estudos, a natureza apaga-nos o momento do nascimento para não percebermos supostamente a carga de sofrimento ou dolorosa que é o nascer. Não faço ideia. Se calhar eu já nasci várias vezes, não é? Se calhar não, eu entendo que já nasci várias vezes, ou renasci, e o que eu te posso dizer e partilhar um bocadinho daí, como diz a minha mãe, desde o nascimento, eu já, como eu digo e uso, eu já era teimoso, não é? Porque já na altura tive que me agarrar à vida e fui teimoso para cá estar. E se calhar a maior aprendizagem que eu tenho é isso, é os desafios que vão surgindo, as etapas que eu me vou predispondo. Eu gosto muito de sair da minha zona de conforto, gosto de me agitar um bocadinho, sei que isto me cria-me algum formigueiro, ou posso dizer um stress bom. Eu gosto de trabalhar sob pressão, gosto de ter a vida um bocadinho sob pressão, porque acho que isso nos agita. Também gosto de andar no modo tranquilo, mas... por regra... Então para ti é a superação, não é? Isso é um bocadinho a superação? Gostas de superar ou eu gosto. De aumentar o teu nível de desafio?
Estás sempre a procurar mais no sentido de... Sim, eu gosto-me de desafiar, no sentido de crescer, de evoluir, se puder ajudar também alguém ou os outros também, e eu para isso tenho que estar munido, quer de eu estar bem, quer de eu conseguir ter ferramentas para conseguir também ajudar os outros, seja da forma que for, basta uma palavra, basta às vezes no momento certo darmos um carinho ou dar uma palavra, às vezes basta isso, e ajuda às vezes. Teres essa disponibilidade também para com o outro, não é? Sim, porque eu acho que, como já partilhei contigo, eu já dei presentes, como eu costumo dizer, a mim mesmo, que não foram para mim, mas foram para mim, de uma forma emocional. Portanto, tem a ver com isso. E acho que é fundamental haver essa situação. E como já partilhei contigo, não consigo às vezes entender este mundo tão chato, não é? Que podíamos aproveitá-lo mais a brincar e a fazer coisas mais úteis. Mas pronto, é os desafios da humanidade, é a liderança, é o poder, são essas coisas. Depois a gente escolhe o que quer, porque o tempo, que é essa parte que é interessante, a gente sabe quando nasce, não sabe quando, pelo menos fisicamente, desaparece, não é? Mas um dos desafios é esse, é tu perceberes o que é que queres fazer com o teu tempo. É engraçado que falas em desafio, porque eu tenho aqui escrito desafio também. Então, qual foi o momento mais desafiador da tua vida até agora e como é que encontraste coragem para superar isso? Mais desafiador? Opa, eu tive vários nas suas vertentes. O que eu te posso dizer que ainda hoje acaba por ser um desafio é a questão emocional, posso dizer. E uma das questões que eu procurei, no fundo, e tentei encontrar razões para perceber-me um bocadinho melhor, equilibrar-me um bocadinho melhor. Uma das razões tem a ver com isto, com como eu chamo-lhe um retiro. Sei que o tema era outro, mas eu entendi aquilo como um retiro e uma introspeção. Fiz outras situações, mesmo no passado. Gosto muito de passear na natureza e pronto, divagar um bocadinho na mostarda, como eu costumo dizer, que é que está daqui para além, ou como eu costumo dizer, de médico e louco temos todos um pouco, não é? E tem a ver com essa superação, tem a ver com esse equilíbrio emocional, tem a ver com essa gestão emocional, porque acho que é fundamental a todos os níveis na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mesmo no nosso trabalho, naquilo que fazemos, naquela criatividade que acabamos por desenvolver, seja na pintura, seja na escrita, seja na arquitetura, seja no dia-a-dia, seja no lidar com os meus filhos. Isso foi uma das coisas que eu sobretudo procurei ler, investir muito nessa situação, também derivado a uma situação que me surgiu a nível pessoal, que me fez ver, não quer dizer que ela tenha sido má, ela teve o seu impacto, no meu entender não positivo, mas que eu peguei e dei a volta um bocadinho à bola e disse, não, isto fez-me ver coisas positivas, coisas que eu quero, coisas que não quero, e tornou-me mais refinado relativamente a determinadas coisas. Mas sobretudo foi um investimento emocional, foi um investimento... E como é que tiveste essa consciência? Ou seja, há muita gente que tem momentos menos bons, não é? Todos na nossa vida temos momentos menos bons, e às vezes as pessoas não têm... às vezes é a consciência suficiente ou a clareza suficiente para dar a volta. E mantém-se nesse estado. Como é que tu conseguiste ter a consciência e a coragem de dar a volta? O que é que se passou, ou na tua cabeça, ou na tua mente, para conseguires fazer essa mudança? Uma das coisas, desde que eu me conheço, eu acho que isso foi buscar a genética, posso dizer se calhar da minha mãe, que é o meu exemplo. E é a quem eu vou buscar pronto, essa energia e perceber um bocadinho em termos de analogia o que é que ela venceu
nunca reclamou, e perceber um bocado isso como exemplo. E então em vez de eu estar-me a alimentar daquelas coisas que para dizer, ai Jesus, como é que vou resolver isto, como é que vou ultrapassar isto, tem a ver um bocadinho com aquilo que eu te falei há bocado, que é o que é que tu vês aqui. Eu, das duas, ou foco-me no problema, ou foco-me em conversar contigo e me ajudares a olhar para isto não como um problema, mas como uma aprendizagem. Tem a ver com isso. E a minha vida, já há muitos anos, eu uso isto para me... É o meu exemplo. Porque eu sei o que é, mas explica lá o que é que Basicamente, o que é isto? O que eu muitas vezes faço e me fizeram na altura é: o que é que tu vês aqui? Eu posso dizer uma mão. Pronto, por regra, foi o que eu disse. Eu vejo uma mão, vejo um relógio, e então as pessoas dizem: porquê que te estás a focar num campo de visão tão restrito? Agora imagina que isto é o teu problema, isto é a questão que tu tens para resolver. Porquê que estás aqui tão focado? Porquê que não falas com o Albino, que está aqui ao teu lado? Olha, eu tenho esta situação, e eu digo: olha, realmente já me aconteceu isso, e eu resolvi assim. E isto que pode ser um bicho de 7 cabeças e começar a aumentar, não é? Passa a ser uma coisa tão simples. Em vez de estar no teu mundo, sim, a vez para além de... ajuda e abres a tua... Ajuda, ou outras situações, mesmo profissionais, que é, tu estás focado na mão, mas temos tanto estímulo aqui à tua volta. Portanto, nós muitas vezes restringimos o nosso pensamento. Nós temos mais tendência a ir para... Então é um bocadinho um desfocar. Sim. Para abrir uma perspectiva, é isso? Sim. E isso aprendeste com a tua mãe? Também. Para ela, eu costumo dizer que ela, se tiver que virar meio mundo ao contrário para conseguir fazer aquilo que quer, ela... Pronto, também é uma pessoa assim, de resiliência. E consideras que é coragem também? Claro que sim. Sem dúvida. Ela é... Pá, como é que eu te posso dizer? Ela muitas vezes até a mim me deixa assim um bocado... Não diria envergonhado num sentido mau, mas num sentido bom. Dizer assim, pô, já aconteceu de estarmos no quintal a fazer, porque ela também gosta dessa questão, e eu dizer assim, pô, estou aqui todo estourado, e a mulher ali com 60 e tal anos, eu tipo, mãe, já chega por hoje. Tipo, perceber que... Ela tem um foco, tem um objetivo. Ela fisicamente eu vejo que ela está estourada, mas ela tem um mental, tipo, e percebo quando ela mete uma coisa na cabeça, esquece. É sempre andar. Seja, portanto, eu percebo que ela tem essa resiliência, tem essa coragem, tem, e não vira a cara ao problema, aos desafios, e não tem problema nem é problema, que é isso que acho que também é importante e falta muito hoje em dia, que é a falta de humildade, as pessoas assumirem. Ninguém belisca nada, ninguém belisca o pensamento, ninguém belisca o conhecimento. Falta de humildade muitas vezes para pedirmos ajuda. Para dizermos, opá, eu não consigo, ou eu não me sinto preparado. Conseguir a gente consegue, é uma questão de nos prepararmos, que é outra coisa que eu também digo sempre. Eu disse não consigo, mas no meu vocabulário não existe não consigo. Eu posso não estar ajustado, não estou preparado, ou não é ajustado para mim. Agora, conseguir, nós conseguimos, é uma questão de nós querermos. Porque, pronto, como eu te disse, tenho investido um bocado nisso e tenho feito um bocadinho um rewind da minha vida, e olho para trás e digo assim, não, na altura se calhar olhei para aquilo com, tipo, não vou conseguir fazer aquilo, e hoje que estou aqui, não é? Olho para aquilo e assim, como é que foi possível? E foi possível porque eu disse, não, é para fazer, tem que acontecer. Olhas com orgulho? Esse Albino conseguiu? Olho porque uma das coisas que eu quero, sobretudo, é orgulhar-me do que fiz, não defraudar os valores que me foram transmitidos, valores não físicos, digamos assim, e que foram sempre cultivados dentro de casa, né? desde a minha infância, e poder alimentá-los e servir como exemplo aos meus filhos, que é quem eu me preocupo hoje principalmente, e servir como modelo. Basicamente é isso. Eu servindo como modelo, que acho que é assim que nós funcionamos um bocadinho por modelo, por parelha. Por exemplo, como tu falaste da tua por exemplo, mãe, não é? Sim. Os nossos pais são os nossos exemplos, Sim. a gente decide seguir e seguir o que quer seguir, não é? Certo. É mais por aí. Então, existe algum momento em que, olhando agora para trás, te sentes grato pelo desafio que ultrapassaste? Nós já falámos um bocadinho disso, mas no momento mesmo que tenha sido doloroso ou menos bom,
mas que tu agora, com o recuo suficiente, sentes-te grato e sentes que esse momento até foi bom, apesar dele ter tido se calhar sofrimento e dor? Sim, sim, eu tive alguns, né? Algumas situações, algumas num passado mais lá atrás, não é? Que fazem de mim a pessoa que eu sou e com um pensamento relativamente a determinadas questões, nomeadamente relacionamentos. E hoje em dia também derivado a uma situação que tive de relacionamento, fazem de mim saber melhor aquilo que quero, que não quero e conseguir perceber que as coisas que não quero porque não as vou permitir que elas se repitam, porque isso só me trouxe uma aprendizagem. Claro. O que possa ser ou tenha sido bom ou menos bom fez com que eu tivesse levado uns certos murros, não é? Que doeram, mas me fizeram dizer assim: queres mais ou queres algo melhor? Fez-te perceber que que queres e o que não queres, porque exatamente. Tinhas que passar por isso, não é? Sim, às vezes quando não passamos por isso não temos consciência disso, nem tens a clareza, nem sabes que isso existe, não é? Sim, na vida, no meu entender, nós só sabemos quando experienciamos. Acho que, ou pelo menos temos mais impacto em nós quando tu fazes. É quase como nós estudarmos, temos tudo na teoria, não é? E desenvolvemos, mas outra coisa é tu executares. Quando tu executas, evoluis. Sim. Ou melhoras. Tu és pai e se calhar percebes isso. Uma coisa é ser tio, ou é ter sobrinhos, ou é ter até crianças da família que tu gostas muito. Outra coisa é ser pai, ter um filho, não é? E só quando és realmente pai é que tu percebes a diferença, não é? Sim. Eu falo por mim também e já falei com muitos pais. É verdade. A gente pode sentir muito amor por alguém, mas de repente aquele ser que vem ao mundo... Não é? É um bocadinho da nossa carne. É um bocadinho da nossa carne, fisicamente. Sim. E depois é esses valores que tu dizes que tu próprio queres passar. Sim. E faz sentido. Muito bem. Em momentos de crise ou de dificuldade, onde é que encontras essa força para continuar? O que é que acreditas? Qual é a tua fé? O que é que acreditas que dá coragem para não desistir? Ou às vezes para desistir, porque desistir não é fraqueza, não é? Às vezes temos que largar. Não. Mas o que é que, nos momentos de maior dificuldade, onde é que tu vais buscar a tua força? Em que é que acreditas? O que é que eu acredito? Boa pergunta. Pode chamar de fé, não sei. Não diria de fé. Eu tenho as minhas crenças, tenho as minhas devoções, faço os meus pedidos. Posso partilhar contigo. Tenho a questão. Eu não fui educado na religião católica. Tenho os meus pensamentos e as minhas críticas relativamente a essa situação, que não vale a pena a gente estar aqui agora a tocar, porque isso dava para aqui uma controvérsia, ou dava para aqui uma conversa longa, e são as minhas perspectivas e as minhas formas de ver, mas tenho essa ligação, digamos, divina, tenho ligação a seres que me marcaram na minha vida, a pessoas, a almas, o que tu queiras chamar, e é aí que eu peço sempre, muitas vezes para me guiar. Olho muito, como eu disse, para a minha mãe, para as dificuldades, mas sobretudo é confiança, onde eu vou buscar essas coisas para ultrapassar, olhar um bocadinho para trás naquilo que eu já consegui ultrapassar, e há bocado eu estava com essa palavra, agora fugiu-me, que é sobretudo é perceber que tenho um propósito. Eu entendo que nós não viemos cá só para comer e beber e divertir-nos, e então é um bocadinho isso. Então viemos para quê? Eu vejo que vim para viver uma vida, se calhar para resolver algumas coisas de antepassados, digo eu, que eu posso partilhar pelo menos de uma parte que eu já me propus a resolver e tenho vindo a trabalhar nisso,
E pá, tem a ver com isso, e acho que sobretudo tem a ver também com nós podermos evoluir a nossa raça, o nosso ser humano, digamos, pá, tem a ver com isso. Agora, Então, e tens um propósito, ou vários propósitos? a propósito, no fundo, é poder viver a vida, poder ver os meus filhos crescer, poder um dia brincar com eles e com os filhos deles, filhos ou filhas, quando falo filhos é no sentido masculino e feminino, mas sobretudo é isso, é uma das coisas que eu me recordo da Alice, que tu conheces, e eu falo isto muitas vezes e penso nisto muitas vezes. Foi um dia que nós estávamos os dois, pá, encostados no nosso cantinho ali, tínhamos o grelhador aqui à frente, e estávamos ali descontraídos os dois, eu a beber uma caipirinha, ela a beber uma caipirinha sem álcool, não é? E estávamos ali a virar umas febras, não sei o quê, e ela só me disse, tipo, pá, isto é que é vida, tipo, e tu percebes, pá, realmente estamos aqui numa coisa tão simples, com tempo, desligados, não temos que correr, portanto, e é um bocadinho isso, é ter estes momentos de tempo, de descontração. Agora, voltando à questão que tu me estavas a colocar das crenças, como eu disse, eu tenho os meus guias, digamos assim, onde eu me procuro socorrer, e gosto muito de olhar, uma das coisas que eu também uso muito gosto muito de olhar para outros exemplos. Não me lamentar, porque eu costumo dizer que lamentar não vai levar a lado nenhum, só me vai deprimir mais e vai fazer com que, quando estava a falar, que é isto, só me vai meter mais mãos à frente, só me vai focar na mão, e eu não é mão. Então procuro olhar para relações com clientes que tive, com histórias que me partilharam, com dificuldades que tiveram, porque todos eles, eu percebo que isto é uma história repetitiva, à sua maneira, mas é engraçado que é repetitivo. Todos eles tiveram dificuldades, hoje são pessoas bem-sucedidas, pelo menos na área profissional, ou situações mesmo, também já partilhei com outras pessoas, mesmo na área familiar, mesmo na área afetiva, tiveram também parecidas, não é? E resolveram de outra forma. E o que eu fiz foi olhar ou ouvir e introduzir isto na minha realidade e aprender e conseguir resolver as minhas situações. Se veres alguém que está a ter sucesso em alguma coisa e está a conseguir, então tu vais perceber como é que ele fez. Sim, aprender. E repetir. Sim, okay. Aprender ou ajustar. Por espelhar, e eu não ter, é o que tu falavas, ter humildade também, isso também é humildade. Sim, não temos problema. Se o outro está a conseguir ou está a chegar onde eu quero chegar também, seja profissional, pessoalmente, ou conseguiu superar algo que eu ainda não superei, então por que não falar com ele ou perceber o que é que ele está a fazer para lá chegar? Porque ele se calhar também já falhou muitas vezes, já teve muitos erros até chegar lá, não é? E a gente ganha tempo e ganha conhecimento se não tivermos sempre também a querer só fazer por nós, porque às vezes há aquela crença muito na parte mental, eu não preciso de ajuda, eu sou o meu psicólogo, já ouvi muitas vezes nós essa andamos frase. muito no automático, não é? E andamos no automático, não paramos para pensar. Isso é que não querer assumir as nossas fragilidades, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Que nem são fragilidades. Sim, quando eu digo isto é porque as pessoas entendem isto como uma fragilidade. Tipo, não vou dizer isto porque senão vou-me sentir menos ou menos mais diminuto. Exato. Aí é que está a aí é o potencial. Quando tu percebes, não, para aí, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu não estou bem, profissionalmente, pessoalmente, eu preciso de ajuda. Preciso de abrir para alguém, preciso de falar isto a alguém, seja quem for. E a pessoa precisa disso, e o ser humano é isso, porque o ser humano é um ser de ligação, não é? De comunicação, como a gente está aqui a falar. Isso, agora estavas a falar isso e eu estava-me a lembrar, de vez em quando a gente tem que cuspir umas bolas de pelo para os gatos, não é? Senão, elas custam, só ficamos ali entalados, não é? Se engolis as bolas de pelos todas, depois acontece muito as dores físicas. As dores físicas, sim, que eles têm as dores, sim. Tantas pessoas que têm muitas dores que não têm nada a ver com o muscular, sim, nem nada a ver com o físico, e andam aí porque não têm consciência. É uma questão de consciência, porque não sabem. Tem a ver com ignorância, não é no mau sentido, não sabem, não têm o conhecimento para. Porquê? Porque também não são educados para isso, não é? O que falamos aqui, o facto de teres tido a consciência desde quase criança, de teres o exemplo também da tua mãe que te ajudou, de teres essa consciência que tu consegues, de resiliência,
de capacidade para ver mais além do problema. Nem toda a gente às vezes tem esse exemplo ao pé, às vezes tem exemplos, podes ter exemplos, e não é por mal que os pais fazem sempre melhor, Sim. mas podes ter um exemplo em casa de pessoas que vivem uma vida de conforto, mas sabes que a gente quando está sempre na zona de conforto não evolui, e depois a criança torna-se, tem os seus medos, torna-se uma pessoa de medos, inseguranças, e não Tem as avança, ditas, entre aspas, fragilidades, como estávamos a dizer, não assumidas dessa e forma. vive uma vida, não vive feliz, não consegue. Uma pessoa que não ultrapassa e que não se desafia, Sim, estagna. E isso é como a água, não é? A água estagnada ganha mosquitos, ou não move moinhos, não é? não move moinhos e provoca doenças, não é? Porque está parada. O universo e a energia é movimento, tudo. A Terra está sempre a girar. O Sol está sempre, é uma chama a arder, são gases. Tudo está em movimento, nada estagna. E o ser humano não pode estagnar. E o que tu falaste é isso. Sim, uma das coisas que eu às vezes digo, pá, e houve alguém que me disse isto, nos tempos de hoje, supostamente eu diagnosticado deveria ser um hiperativo. Pá, eu tenho Isso são momentos... rótulos que a sociedade mete, sim, eu não te digo que não sou uma pessoa, eu gosto de estar, não sou muito de estar parado. Para teres uma ideia. Se calhar tem a ver também com a minha mãe, se não tem nada para fazer, inventa para alguma coisa para fazer. Não sei, eu gosto de estar ativo, gosto de estar sempre com a mente ocupada, porque acho que é importante. Tendo a mente ocupada, não temos tempo para pensar no tipo das neiras, nem é essa a questão. Eu gosto de estar sempre a pensar em algo, o que é que vou fazer, ou o que é que vou criar, ou se tenho as plantas, como é que vou potenciar elas crescerem, pá, de uma forma mais saudável, mas de uma forma biológica, que é o que eu tenho, para teres uma ideia, tenho estado a ver. Agora, como vem aí o dia, não só do pai, mas o novo solstício, portanto, da primavera, o novo solstício que está aí à porta, vou plantar mais em princípio será uma árvore de bagas, uma groselha em princípio, com os pequenos, que é algo que eu gosto de fazer. Portanto, acho que no fundo é criar momentos e criar ligações não só humanas, mas também humanas e com a natureza. Isto leva-nos e transporta-nos, não sei o que se tu acreditas, mas é interessante e foi no outro dia, quando eu partilhei contigo, que agora vem o verão, do inverno há de acontecer essas situações, quando eu consegui pôr lá as varandas mais ou menos orientadas, porque uma das coisas, partilhando contigo, mesmo que esteja frio, se tiver um sol razoável, eu gosto de estar praticamente só em tronco nu e só com os boxers e estou cá fora a apanhar sol. Estás a fazer fotossíntese, claro. Por exemplo, exatamente. Ou então, pá, no verão estar cá fora deitado, olhares lá para cima, como eu te disse, e veres o satélite a rodar, ou veres as estrelinhas, olhares para... Também tem esses momentos do nada. Olhar para, olha, no dia que a gente foi lá, à tua casa, tentei olhar depois para o céu à noite e não consegui. Tem que ser depois estive a investigar, e não é sempre, há lá fases. Sim, é só uns períodos. É engraçado, porque no dia que estive lá, há muito tempo que não parava para olhar para o céu. Depois cheguei a casa, fui estacionar o carro, eles foram para casa e eu fiquei ali, porque ali vê-se bem. Foi um toquezinho, foi reavivar, não é? Por acaso, olhei, comecei a ver assim a andar, depois, não, é um avião, depois vi que era um avião, depois vi do outro lado, há de vir um momento. E é giro, depois de teres isso é giro. Não encontrei a estação, mas só o facto de há muito tempo que não parava. E deixou-te a pensar, não é? Deixou-te ali. Não, fiquei agradecido no sentido, olha, e agradecido também por o facto de teres falado nisso, de a gente chega a casa, estaciona o carro, vai para casa e... É a rotina, não é? O automático. Eles foram para casa e disse, não, estava o céu limpinho, na altura estava, eu parei e pus-me ali só a olhar. E é isso, são esses pequenos momentos que tu falaste também com a Alice, a tua filha, não é? Eu acho que isso é que faz... isso é que é viver, não é? Porque é a qualidade de vida. Porque o presente é o único momento que tu estás realmente a viver. E muitas vezes as pessoas estão a viver momentos passados e momentos futuros, uns que já existiram e que não podem ser mudados. Certo. E às vezes revivem, até querem alterá-los. E depois os momentos futuros que às vezes as pessoas têm 1000 futuros dentro da cabeça, que situações podem acontecer e que é bom prever o futuro, no sentido de perceber os objetivos que eu quero, mas se estiveres constantemente a fazer isso,
cria-te uma ansiedade muito grande. Eu gosto de ter algo para me alimentar. É um desafio. Agora, para eu também não sofrer com isso, não é? Porque isso também, não te digo, eu sou um ser de carne e osso, não é? E com um coração e um cérebro. Isto também me cria ansiedade, não estou a dizer que não. Agora, o que é que eu fiz? Foi socorrer-me e procurar informação, falar com pessoas também e tipo, o que é que entendem disto? Como é que vocês, como eu disse, ou com clientes que têm desafios superiores, pelo menos na minha esfera e na minha perspectiva. São os deles. Se me perguntares se são mais ou menos, são os deles. Porque isto faz-nos, vou-te usar a analogia, quase como colocarmos a cenourinha à frente do burro, não é? Faz-nos caminhar por algo. Eu não gosto só de respirar por ter que respirar ou por necessidade física. Acho que as coisas têm que ter um propósito. E uma das coisas que estudei e comecei a constatar de há muitos anos para cá é que quando tu trabalhas por objetivos e os objetivos têm parâmetros, não é? Tem a curto, a médio e a longo prazo, depois também não posso estar sentado na cadeira à espera que eles caiam, não é? Até podem cair, não é? Dizer assim, vou ganhar o Euromilhões. Estavas a falar, tens que fazer, tens que entrar em ação, tu falaste disso anteriormente. Uma das palavras que eu tenho minha, mentalmente, todos os dias que me levanto, é agir. Portanto, a minha palavra de chicote no bom sentido, de tens que fazer algo, ou se queres, tens de te mexer. Isto já vem um bocadinho, como eu disse, olhar para a minha mãe. Se queres, tens que arregaçar as mangas. E se arregaçares as mangas... tens depois o outro ponto de saber parar, de saber ter esses momentos que falaste, não é? Porque uma pessoa que está constantemente também a querer agir no sentido de não quer parar, aprendi também não isso, descansa. Não é? Aprendi isso depois também com a minha vida, ao longo da minha vida, nestes processos, mesmo ao longo do estudo, como eu partilhei contigo que estudava e depois fiz alguns trabalhos que me potenciaram outro tipo de evolução. Na bocado estava-te a dizer que eu gostava muito de estar ali quieto no meu canto e hoje falo isto, estamos a falar há 20 e tal anos, ainda há dias tivemos o privilégio de eu rever um amigo, portanto, me ensinou muito, mais novo do que eu, mas já tinha outra perspectiva, já tinha outro traquejo porque começou muito cedo. E isso eu posso dizer que sou grato com quem partilhei isso. Portanto, então, já que estás a falar disso, eu tenho aqui uma pergunta que vem de encontro a isso. Como é que sentes que está hoje a tua criança interior, o Albino criança? O Albino criança está-se a reencontrar novamente, que é isso que eu também me propus, e tu viste, aquele miúdo que eu todos os dias vejo, e é quem eu quero resgatar. Porque... Então, quando olhas para esse miúdo, consegues explicar? Porque eu sei. Consigo-te explicar onde é que está esse miúdo? Aquela pessoa que eu sou hoje, que é aquela pessoa que sempre se desafiou, aquele miúdo brincalhão, aquele miúdo com aquele sentido, vem-me uma palavra, mas a palavra pode ser conotada com, que é aquela safadeza refinada, tipo fazer umas macacadas, umas brincadeiras. Gosta de... E hoje eu sou essa pessoa. Eu digo muitas vezes, porquê que eu não posso andar de baloiço? Vejo que às vezes a sociedade, tipo, tu vais andar de baloiço? Eu vou ter eu já me propus, este verão vou ter uma estrutura. Eu defendo que os parques infantis não deviam ser só... Não, claro que não. Acho que é 12 anos. Sim, eu uso. Nem que seja balões mais preparados para um peso superior, eu uso. Qual é o adulto que não usa? É raro. Porque eu acho mesmo se estiver à escondida, há uns que não querem ser vistos. Às vezes é um bocadinho por vergonha, acho eu, mas é delicioso. É delicioso e então quando olhas para essa criança, quando eu digo criança é o Albino, essa imagem que tu tens de ti, não é? É essa liberdade, é essa felicidade, é não ver, essa criança também tinha os seus entraves, que fez com que essa criança diria, não é bem rebeldia, mas por resiliência, por teimosia, tipo, não é isto que eu quero, mas na altura eu tinha que ser um bocadinho, entre aspas, subjugado, porque tinha os tutores, não é? E tive uma infância de uma forma mais rígida, que não é mau. Quando eu olho para lá, eu muitas vezes dou este exemplo. Muitos nãos que eu ouvi fizeram com que eu hoje... O que é que precisaste de resgatar, ou de ir lá buscar nessa criança? Ou seja,
que te fez realmente libertar, não é? E agora sentes-te mais livre. O que é que precisaste de ir lá buscar? Opa, sobretudo é essa alegria e essa macaquice, no bom sentido, tipo, não estar tão preso, digamos assim, tão condicionado, às vezes, mas sobretudo é essa alegria, tipo, depois acho que a partir daí as E coisas... essa alegria trouxe-te quê? Mais liberdade? Tudo trouxe-me, porque isso acaba por essa alegria acaba por nos expandir em termos, pá, como é que eu posso, usando uma analogia, quase como tu tens uma luz que está ali aprisionada na tua mão e de repente ela sai quase como um pirilampo e... Porque ela faz parte de ti, ela sempre Sim, esteve aí. e faz um feixe desgraçado que Só que começa-te a ofuscar. Ok. Acho que é um bocado isso. E estava ali um bocadinho retraída. Porque eu me permitia isso. Não te vou dizer que não. Também, às vezes, a gente cai um bocadinho na melancolia, no conforto, deixa-se estar. Qual foi o momento em que disseste, não, eu vou buscar isto, porque isto faz parte de mim, eu vou Opa, resgatar essa parte foram de mim. várias situações, foram situações que me mexeram imenso em feridas do passado. Foram situações pessoais que tive e que as vivi, não é? De perto. E chegas a uma altura que o teu próprio eu acho que foi, eu não sei dizer se fui eu consciente, mas não faço ideia, não te sei explicar porque o estado emocional era mais negro, digamos assim, do que eram sentimentos mais negativos, digamos assim, que não quer dizer que possam ser negativos, que às vezes a raiva impulsiona-nos para outras Como coisas. é que surgiu essa luzinha? Pá, Porque isso é importante. eu não te sei dizer É como é que importante surgiu, foi... Não sei se foi inconsciente, se foi aquele eco que bateu, tipo, alguma coisa que, tipo, sacudiu lá dentro, não é? Se calhar foi essa criança, tipo, deu-me assim 2 abanões a mim adulto. Acorda. E disse, acorda porque... mexe-te. Sim, A foi vida do não é- género... A vida não é isto. Sim, foi do género... Penso que foi isso, foi alguma coisa lá dentro que me deu um morro... Isso levou-te a tomar ação, não é? Sim, no fundo foi o que estávamos há bocado a falar, foi um murro emocional, opá, foi das duas uma, ou te agarras ou cais. Então foi um bocado isso. Às vezes é preciso, há esses momentos de ruptura, não te consigo dar assim dizer assim, um sentimento consciente, não te consigo dizer, agora pode ter sido consciente, agora eu estava num estado emocional de forte impacto, não é? Porque estava... E eu posso dizer que nessa fase eu tive alguma ajuda médica, tive alguma ajuda também de fármacos, não é? No sentido também para me estabilizar em termos emocionais, que é preciso, e eu também dizia que não precisava, mas depois tipo que não vale a pena porque nós não somos super-heróis. E os super-heróis eu costumo dizer que também precisam de ajuda e também pedem ajuda e existem agora... E qual é a mensagem que esse Albino criança tem para ti agora? Pá, sobretudo é valorizar e perceber que é importante estar bem comigo, estar equilibrado comigo, ter esses sentimentos bons e essa boa energia, que depois isto tudo o resto depois vem por acréscimo e acaba por ser atraído, por haver essa sinergia no fundo. Então qual é a mensagem que tu, Albino de agora, adulto, tem para esse Albino criança? Pá, ele já tinha, mas estava esquecido. Agora, a mensagem que eu tenho é todos os dias eu lhe dou um bom dia àquele miúdo que me fez, que me resgatou, no fundo. E que faz parte de ti, não é? Sim. E que não está sozinho. Porque às vezes podemos pensar que estamos sozinhos e o miúdo podia se sentir sozinho. Certo. Essa questão de estar sozinho é estranho. Olha, eu isso partilhei até com a minha irmã. E às vezes a minha mãe, neste momento assim mais frágil, eu próprio disse mesmo assim neste tipo de palavras, pá, por incrível que pareça que eu estou a dizer, pá, não entendas mal, mas eu posso dizer que eu neste momento eu estou cá em casa comigo próprio, mas eu não me sinto sozinho, pá, sinto-me melhor como nunca. Ela disse, só me respondeu, eu entendo, eu sei o que é que tu queres dizer com isso.
Sei que para a minha mãe era difícil porque não tenho esse conhecimento, esse grau de conhecimento, e depois abordei outras situações e realmente é verdade, às vezes estava cheio de gente e sentia-me tipo desfasado. Porque às vezes sente sozinho com pessoas, Sim, não é? sim. Porque conseguiste encontrar-te a ti próprio. Sim, Quando principalmente nós é nos estar encontramos, comigo. é isso. E conseguiste saber estar contigo. É isso. Porque às vezes as pessoas não querem estar com elas, porquê? Porque É fugir de algumas pensamentos, coisas. por causa das É coisas fugirmos menos de boas. nós. Sim. Há muita gente que não gosta de estar em silêncio, por causa de depois começa a pensar em tudo e mais alguma coisa. Há muita gente que diz que não quer estar parada, porque senão começa a pensar noutras coisas. Quando diz outras coisas, são coisas que calhar menos boas, Que lhe afetam a nível emocional. Mas é isso, as sobretudo. coisas têm, e é essa coragem que tu também tiveste, não é? De reconhecer, ok, os pensamentos que tens e de reencontrar-te e de voltar se calhar também a amares novamente essa criança, não? Sim, o mais importante. Ou estar presente, quase como um pai está para um filho, esse Albino adulto voltou a estar presente para esse Albino criança, é isso? Sim, eu entendo que estamos um para o outro, para ser sincero. É engraçado, olha, ainda hoje quando saí, porque é inevitável, não é? Eu quando passo, ele faz, olho na direção que ele está inclinado, como tu Tens vês. essa fotografia mesmo Sim, está na à entrada, não é? sim. E está com aquele sorriso malandro, como eu disse, faz-me puxar vivências, não é? Faz-me puxar memórias engraçadas que eu hoje adulto vou hoje por vezes praticando sobretudo com os pequenos, mas eram feitas de uma forma às vezes retraída, tipo, pronto, um bocadinho deixava-me absorver um bocadinho para essas questões do condicionamento de quem estava comigo, ou quem estava à minha volta, essas coisas assim, a gente às vezes fica assim um bocadinho mais constrangido. Julgamento. Sim, Okay. hoje, sobretudo preocupa-me uma coisa, desde que isto não fira os meus valores, aquilo que eu defendo, e também não vá ferir as outras pessoas, porque às vezes uma brincadeira que eu faço, às vezes é mal, ou eu a fiz da forma errada, não é? Ou então ela tocou de uma forma que não era isso que eu queria fazer. Também percebo isso e consigo ler muitas vezes nas pessoas, começo a estar muito mais atento à questão de contacto, porque eu evitava um pouco isso. Evitava porque eu hoje consigo perceber isso. Eu evitava porque eu também não queria ficar frágil. Okay. Não é frágil, não queria ficar exposto. Não querias mostrar a tua... Sim, porque eu era aquela pessoa que chorava, mas engolia muita bola. Não me perguntes porquê, mas era aquela coisa tipo, retraía muita coisa. Hoje já muito mais facilmente. E sentes que isso estás a abordar é isso libertador. E muito para a parte dos homens, não é? Que tu sabes, infelizmente muitos homens veem o choro, ainda veem o choro ou sim, ainda temos na sociedade de mostrar fraco, emoção como fraco, uma fraqueza. Sim. Achas que isso melhorou? O facto de tu dizeres, não, espera aí, eu vou ser como eu sou. Eu, se tiver que chorar, choro. Se tiver que mostrar que não estou bem... Achas que isso ajudou? Melhorou-me em muitas coisas até fisiológicas. Okay. Por incrível que eu já vi, e há estudos que o dizem, mas eu sobretudo, eu sinto-os. Que é tu perceberes, e um dos retiros que eu fiz contigo, que é libertares essa questão, deitares essas bolas de pelo. Eu costumo dizer que é os tapulhos que tu tinha nas orelhas, o pó que tinha no nariz, se calhar alguma névoa que tinha nos olhos. Mas é a realidade. E tu começares a sentir, porque foi uma das coisas que eu na bocado te disse que quero repetir, e sobretudo com a família, que é, foi delicioso. Sentir cheiros, não sei se estava próximo, se não estava próximo, mas o que eu te digo é que aquelas caminhadas que me tiveste de partilhar, que foi assim uma coisa muito rápida, sentir coisas ao longe, muitas vezes, mesmo em casa, o próprio apurado, o paladar, eu consigo perceber que em termos fisiológicos que estou bem melhor. Estou mais apurado e desperto, sim. A palavra é mesmo essa, estou mais desperto. Emocionais, o facto de chegares a um ponto e dizeres, não, eu vou ser como sou, vou ser brincalhão, porque isso é a minha essência, vou ser mais... Se me apetecer chorar, choro. O que é que isso mudou emocionalmente em ti? O facto de não teres que pensar... Porque assim, quando a gente está a criar uma máscara, a gente tem que pensar mais, não é? Sim, deixa-me mais livre. Diz, espera aí, não vou fazer isto porque não.
percebes? Deixa-me mais livre, menos condicionado. Pá, voltando, depois acabei por não acabar, que é não me preocupar tanto, porque não me preocupar tanto, claro, tenho que ter algum cuidado, como te estava a dizer, não é? Para também não ferir ninguém. Não é? Sim, uma questão de cuidado e respeitar o meu espaço e o espaço dos outros, mas pá, se quiser rebolar e libertar-me de alguns condicionamentos que eu próprio tinha, mesmo aqueles padrões, tipo, não te podes sujar, ou tipo, quero comer com a mão, vai-me saber super bem, estou num casamento. Eu nunca fui muito preso a essas coisas, pá. Mas tipo, estou num casamento, pá, eu sabe perfeitamente comer umas costelas com a mão, comer carne, pá, estou para comer, quero saber se me estão a cochichar, estou bem comigo. Eu preocupo-me, essa questão, eu costumo dizer... É quebrar padrões, não é? Sim. Porque há padrões que se fizeres isso não estás a desrespeitar ninguém. Só que a sociedade, claro, não vou comer como um ogro. Não é a sociedade que incute os padrões, quem está a incutir somos nós. Sim, nós é que nos estamos a permitir. A sociedade generalizou padrões, mas quem os está a incutir somos nós, não é? Às vezes a sociedade é que incute isto, não, tu é que te incutes a ti próprio. Sim. Tu tens sempre a liberdade dos respeitos. Exatamente, de escolher, fazer ou não fazer. Podes não respeitar, mas eu digo sempre, a gente pode fazer tudo na vida, desde respeito a mim próprio e os outros. Verdade. A partir daí tudo é legítimo, porque se eu estou a respeitar a mim próprio e os outros... Sim. Não há limite nesse sentido. Eu hoje digo isto que sobretudo é respeitar-me, não me esquecer desses valores que eu defendo e tenho que os implementar, porque mais do que os defender, eu acho que temos que ser o exemplo e sobretudo preocupa-me ser um modelo para os meus filhos. A partir daí, pá, se bem ou A ou B, porque neste momento eu preocupo com o núcleo. Pá, o resto, se vier agregar, tudo muito bem. Se não vier agregar, também está tudo muito bem. Não estão no meu traçado de caminho, sim, não estão no meu percurso de caminho que eu quero e que vai acontecer. Então imagina que te aparece um gênio da lâmpada à frente. Sabes que é um gênio da lâmpada? Senhor do Aladino. E podes pedir 3 desejos. Quais seriam estes desejos? Pá, 3 desejos. Boa questão. Pá, 3 desejos. Um deles era antecipar o que eu vou construir, que é o meu propósito que eu entendo, e andava assim um bocadinho a escondê-lo debaixo do tapete. Ele já estava na gaveta há algum tempo, mas sempre foi algo que eu gostei de fazer. Pode ter a ver um bocadinho com também influências, como eu disse, do núcleo e do seio onde eu nasci, porque isso repetiu-se já um bocadinho daí. Fomos educados, não é educados, mas aquilo era quase natural. Um deles seria esse, portanto ir buscar resgatar mais rapidamente esse futuro. Ter esse projeto construído e em andamento já, não é? Sim. Okay. Um deles seria esse. Pá, outro, qual é que seria? Consegui ter um bocadinho mais de tempo, se eu pudesse pôr o relógio a andar um bocadinho mais lento, seria ótimo. E queres que o dia tivesse mais horas? Desacelerasse, não era tivesse mais horas, desacelerasse. Como é que eu te posso dar este exemplo? No outro dia eu li uma notícia e achei aquilo interessante e me deixou assim um bocado fascinado e disse assim, pá, um dia destes, quem sabe? Que era uma aldeiazinha ali na Noruega ou qualquer coisa assim que não usa um relógio, portanto não há tempo, e aquilo tipo bateu-me assim do género, não há tempo, portanto tu não olhas para o tempo, porque uma das coisas também que nos marca é isto, não é? E foi interessante ver essa notícia porque eles não têm relógio, portanto vivíamos nos antepassados, guiavas-te pela lua e depois eles têm um período maior de luz, não é? Ou menos. Tem noite, sim. E gerem a vida deles dessa forma. Pronto, tem outros impactos em termos físicos e psicológicos, não é? Dado essas questões da ausência da luz. Mas, portanto, tem a ver com esse, do projeto, desse projeto pessoal, conseguir antecipá-lo. Não é um projeto meu, eu costumo dizer, e é isto que é a realidade. Não é um projeto meu porque eu não entendo como sendo um projeto meu. Aquilo vai ter que ser um projeto global, porque se não for global não faz sentido. Claro que tem que haver alguém que toma um bocadinho as linhas condutoras da água, não é? A água está lá e depois nós temos que a moldar ao terreno
Mas para isso é preciso haver mais pessoas à frente do rio para ir amparando as coisas. Uma das questões é essa, outra poderia ser o tempo. Mas desacelerar o tempo, é isso? Não diria desacelerar, porque estás perante o gênio, o que é que dizes? É o tempo. O que é que queres do tempo? Ele diz, tens de ser específico. O que é que queres que eu faça com o tempo? Boa pergunta. Isso é daquelas perguntas que nos obriga desacelera o tempo, a vir. Aumenta 1 hora por dia, 2 horas. Isso, agora tu estás vai realmente mudar? Não vai mudar. Agora estás a dizer isso e porque isso lá está, tem que pensar. Aqui se calhar não é desacelerar o tempo, se calhar é eu organizar o tempo de outra forma. Eu sei que também estou num período absorvido com muita coisa, mas não invalida que eu não tenha tempo para as coisas. Eu hoje estou aqui, foi uma questão de organização, foi uma questão de programação e está tudo bem. E as coisas acontecem. Depois a gestão do tempo é feita à minha maneira, não no padrão como estávamos a definir. Não há trabalho dia e noite, é quando tem que ser feito. Claro que é uma regra, não é? Mas quando eu digo o tempo... Tem mais a ver com uma gestão de tempo. Sim. Quando eu digo o tempo tem a ver com... eu tenho tanta coisa ainda programada e eu sinto um pouco... Agora pensando melhor um bocado nisso, se calhar tem a ver com esta aprendizagem, tem a ver com, se calhar, algum tempo que eu andei aqui parado. Não diria desacelerar, se calhar é recuperar ou resgatar parte do tempo que eu estive desacelerado, absorvido com coisas que, pronto, fizeram parte de eu hoje chegar aqui, que fizeram parte. Quebrar, sim, fizeram parte de eu quebrar aqui o relógio e pulo aqui um bocadinho sem pilhas ou até acelerá-lo, que eu neste momento estou a acelerar o tempo, não estou a desacelerar, estou a acelerar o tempo, que é, não sei se consegues perceber o que eu quero dizer, que é tentar puxar ou resgatar este presente-futuro, não é? De uma forma mais rápida. Como te falei dessa questão desse projeto. Poderá ser por aí. Portanto, se calhar o gênio era para ele me ajudar a repensar o tempo. Ok. A organizar. Sim, repensar o tempo e tem a ver com isso. Que se calhar às vezes nós pedimos que ele pare, mas não é ele parar. Sim. Às vezes as pessoas pensam, tenho pouco tempo. Não tenho pouco tempo. Sim. Tem 24 horas. Sim. Quando isso acontece é uma questão de reorganização e de prioridades. Porque às vezes podes estar, se olhares para o teu dia, será que eu estou realmente a desperdiçar, no sentido de fazer coisas que não são realmente prioritárias e Sim. que fazer? Ou não preciso de as fazer já hoje e posso fazê-las daqui a uma semana? Sim. Às vezes é uma questão de prioridade. Sim, é verdade, estavas a dizer isso e eu estava-me a lembrar até um termo que um primo meu brasileiro diz, que é, na outra semana, foi um dia de cão, como eu lhe chamo, foi um dia de começar super cedo, porque eu não durmo muitas horas, para teres uma ideia, ainda hoje estou a pé desde as 6 horas, de tempo por volta da meia-noite, eu durmo 6 horas, está tudo bem. Foi um dia desses, acordar super cedo, tarefas, casa, rotina de casa, preparar refeições, essas coisas todas. Penso que estava com os miúdos, né? Na outra semana estava com eles. Ainda consegui depois, a minha mãe deu-me um auxílio, deixei-os lá, ainda fui a 2 horas e depois cheguei ao fim, deixei-os com a minha mãe, fui tomar um banho, quis estar sossegado. Sim, e disse assim, porra. Se calhar estou-me a contradizer o que estava a dizer dessa questão do tempo, dizer assim, hoje foi matar um leão no sentido tipo, hoje virei 2 dias ao contrário, mas só quando parei é que percebi. Mas depois de parar, soubeste parar, respeitar o teu corpo. Sim, teve que ser. A agradecer, não é? Teve que ser. Sim, dizer assim, não, tu foste capaz, conseguiste. Foi muita ginástica. Por acaso foi um dia de leão, mas se calhar sentes orgulho em muita coisa que fizeste, não é? Quando eu digo matar um leão, quando o meu primo diz isso, eu percebo o que é que ele quer dizer, é tipo, tu conseguires superar, não foi fácil, não é fácil. Encaixar as coisas, tudo correr bem. Sim. E depois há coisas perceber. Que controlas, outras que não. Há imprevistos. Sim, o nosso corpo, uma das coisas que falaste e bem, o nosso corpo é uma máquina engraçada e é interessante e eu gosto muito de olhar para ele, não no sentido físico. E quando te falo isto, uma das pessoas que eu me lembro, que gosto imenso e gosto de ler, é o Leonardo da Vinci. Para mim é um dos supra-sumos, é um insight gigante, a meu entender ele é um visionário e consigo ver com coisas que temos hoje, na atualidade, previstas há
500 e qualquer coisa anos atrás, não é? Em diversas áreas. E agora perdi-me no que ia dizer. Estávamos a falar de... Estamos a falar da referência do Leonardo da Vinci, do tempo, Sim. da organização, das prioridades. Perdi-me agora aqui um bocadinho. Não tem mal, porque falta aí um desejo. Falta um desejo que tens que pedir ainda. Sim, é verdade. Então fala lá no outro desejo. Este último desejo. Ora bem, este último desejo é... ser feliz. Acho que sobretudo é isso. Mas isso não é o gênio que me vai dar, no fundo. O que é para ti a felicidade? Para mim a felicidade, eu posso dizer que é ter tempo de qualidade, para mim e para os meus, poder brincar, e já tenho umas coisas estruturadas e escritas, porque antes muitas vezes ficavam aqui, iam sendo feitas, mas uma das coisas que eu aprendi em algumas coisas que fui absorvendo a nível de conhecimento foi, mais do que só colocar aqui, tens que ir a expor. Aquele menino que eu te disse que está lá, que tu vistes, não é? Está no papel, ele estava e eu sabia que aquela imagem existia. Aquele quadro que tu viste, ele não estava ali. Ele não me dizia assim, olha, estou aqui, percebes? E tu és uma pessoa muito visual. Sim, eu trabalho muito com a questão visual. Precisas de ver, sim. Não só aqui, mas precisas de ver. Sim. Não é? Porque o ver relembra-te. Sim, preciso de... Sim, é mesmo isso. Preciso daquele clique. É o gatilho. Tu falas-me... Sim, um gatilho. Para poderes depois... Tu falas-me de uma coisa de... Sei lá. Olha, viste ou conheço o café ou o restaurante, não sei das quantas. Não. Olha, mas ele é assim, ver, não sei. Eu consigo descrever tudo. É a parte mais visual. Sim. Eu trabalho mais então, a questão ócula manual. ser feliz? Ó gênio? Era ser feliz? Como eu te estou a dizer, eu não posso dizer isso porque isso não depende dele, depende de mim, não é? Depende de mim, mas tem a ver com isso, sei lá, boa pergunta. É daquelas coisas que, é uma pergunta daquelas que nos põe aqui a pensar, não é? O primeiro desejo é o projeto realizado, não é? Andamento do teu projeto. Segundo, gestão de tempo. Consegues ter os teus dias organizados, ou seja, o teu tempo... Sim, isso também depende de mim. Opa, o teu tempo já tem mais qualidade aí, não é? Podia pedir ao gênio, não sendo hipócrita nesse aspecto, podia pedir um conforto financeiro melhor. Não pela questão de dinheiro, porque o dinheiro não me compra, posso dizer a ti. O dinheiro não me compra. Mas permite-me... Mas ajuda imenso, não me dá felicidade, atenção. Permite-me, de uma forma mais simples, ter aquilo que eu quero, não é? E que tenho, o que eu tenho, e é isso que eu digo, nesta semana disse aos meus filhos, agradeçam pelo pouco que têm, porque pouco que têm é muito. Depende da tua perspectiva. Claro. Eu também fui assim, quando era criança também era igual, a gente tinha um gelado, queria um maior. Se não era este, era aquele. Eu percebo. Mas essa questão financeira, se o gênio ajudasse, não precisava de rios de dinheiro, porque eu agora consegui antecipar algumas coisas que eu vou fazer, que eu posso dizer que estão traçadas, que eu vou fazer. Uma delas eu posso dizer que vou, se não for este ano, é no próximo ano. Vou visitar lá os teus conterrâneos, não é bem os teus conterrâneos, é um bocadinho mais abaixo, é lá para Serpa. Claro, é pertinho. Mas vou fazer uma das coisas que é uma área que eu gosto imenso, que era a área automóvel, e vou realizar um miminho, também tenho direito, já andava a adiar esta porcaria há tanto tempo, e pronto, vai ser, eu já sei que vai ser meter um repousadinho na boca e depois tirar, não é? Mas que miminho é esse? Depois a seu tempo também vais saber. Okay. Pronto, não é para ser revelado ainda. Não. Então se soubesses que te restavam 2 horas de vida, o que é que farias nessas últimas 2 horas? O que é que eu fazia nessas últimas 2 horas? Olha, eu aproveitava para fazer um convívio em casa, cozinhar e conviver. Era o que eu fazia. Ok, então com aquelas pessoas que me acrescentam e agregam. A parte humana e a parte de culinária. Sim, eu gosto muito, como te disse, comer. Beber, tenho estado a aprender aí com uns amigos, portanto nunca foi o meu forte. Mas comer é daquelas... Não é a questão do ato de comer, é aquela questão do ato que é estares à mesa
a desfrutar, portanto, de uma refeição e poderes conversar, poderes conviver, o ato em si de cozinhar, eu não sei se cheguei a falar contigo, que é, pá, foi delicioso, foi no fundo uma prenda de Natal, foi de fazer o Natal lá em casa em família, foi ver uma cozinha a 10 mãos ou 12 mãos, não é? E eu digo isto, mas com uma satisfação enorme, que é, terminamos o jantar, tudo arrumado, tivemos numa brincadeira engraçada, da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, portanto, percebes, não foi uma tarefa, não foi cozinhar, foi uma brincadeira, nós no fundo tivemos, sim. Parte da brincadeira que leva um bocadinho à tua essência. Sim, é brincarmos ali com... do convívio. Acho que o mais importante é isso. Porque as outras coisas... Esse momento, essas 2 horas, seria então... mais humanas. Uma boa refeição com as pessoas que são mais queridas, mais caras. Pá, se pudesse fazer alguma coisa ligada à adrenalina, não digo que não. Sim? 10 minutos, uma coisa de 1 minuto. O que é que seria? Pá, não sei lá. Uma das coisas que eu vou fazer, nem não sei quando, mas vou fazer. Eu e mais alguém. Mas não convinha isso depois ser partilhado, porque se calhar ele depois também, ele é uma pessoa minimamente inteligente e chega lá. É uma promessa, cumpri uma promessa, mas que é saltar que eu vou fazer. Vou saltar de paraquedas. Sim. Okay. Portanto, é uma das coisas que eu gosto, como eu disse, eu gosto de sair da zona de conforto. Não te vou dizer que, tipo, quando lá estiver, eu vou dizer assim, na calhada que eu me meti, não é quando olhar lá para baixo. Mas tipo, olha, agora que se lixe. Percebes? Como eu digo, pá, se morrer, morro feliz. É muito bom, vale a pena. Eu já fiz, vale a pena. Pá, quero ver o que é que... Quando abre a porta que é do que avião, o meu corpo... estás lá e depois saltas com alguém, não é? Que tens que Sim. saltar. E ele diz, agora... não podes dizer nada, mas faz. Era o que eu tinha a dizer, não me digas porque são vais-me fazer spoiling. Mas são vais que me condicionaram. Eu tinha medo de alturas e foi um desafio, não é? Vou lá, tenho medo de alturas, então o que é que eu posso fazer mais alto? É isso. Posso ir ao espaço que ainda é mais alto. E é isso, esses desafios são bons. Era uma coisa que eu não digo que não gostava, de ir lá acima, ver a caixinha cá de baixo. A bola. Fazias um almoço, depois havia esse salto para paraquedas. Não, primeiro se calhar fazia o salto. Almoçavas lá em cima com a família no avião? Não sei. Pá, sobretudo resume-se a isso, as 2 horas têm a ver com convivência. Convívio, partilha. Sim. E depois uma experiência nova, de desafio, sim. não é? Pá, adrenalina. A vida é isso para ti. É. É convívio, é partilha. Sim. É brincadeira, que falaste. É o que vai acontecer este ano, pá, o tempo agora vai melhorar. E é o sair da zona de conforto. Sim. É o desafio. Sim. Se tivesse uma bola de cristal e pudesses ver o teu futuro daqui a 5 anos, a tua bola, e podes ver o futuro daqui a 5 anos, qual é o futuro que tu querias ver? O que tu queres realmente? Pá, o futuro que eu quero ver e que eu entendo que vai acontecer, porque é isso que eu alimento, porque é o que eu te digo, vai acontecer, não quer dizer que seja nos moldes que eu estou a pintar o quadro. Pá, mas se não é com rosa, é com um rosa mais clarinho, ou é com cor de pele, não sei. Que o quadro vai acontecer, vai. Foi sempre assim que eu trabalhei. Pá, vejo-me com mais equilíbrio de questões financeiras que eu tenho que resolver. Vejo-me, e hoje já consigo ver isso, com equilíbrio emocional também mais estável. Com questões profissionais também a desenvolverem-se, e também falaste-me no timeline de quantos anos? 5 anos, portanto isso bate uma coisa que eu partilhei aqui em off, bate num algo que vai ter que acontecer, e o meu timeline são 5 anos, pode ser menos, se o gênio se lembrar de me conceder um dos desejos. Se não considero, opá, é pegar na minha palavra de ação, não é? E dar, como diz alguém em que eu fiz, alguém em que eu absorvi conhecimento, foi, pá, tens que dar aí ao chinelo. Então, entre esse albino daqui a 5 anos e o albino de agora, há diferenças? Há diferenças como o albino de há 5 anos atrás. Opá, há mais maturidade, há mais conhecimento, há mais responsabilidade. Eu vejo isso quando olho para trás. Se eu olhar para trás há 1 ano e meio para hoje, já nem te digo há 5 anos, se olhar há 1 ano e meio, sim, ou há 1 ano para cá, está a fazer 1 ano, mas há 1 ano para cá, digamos assim, eu vejo
vejo muita evolução em determinadas coisas. Outras ainda não se verificaram, porque entendo eu que ainda não é o momento, não é prioridade, digamos assim, não é assim tão imediato, mas eu também não posso construir tudo, o castelinho não se monta todo de uma vez, um processo, não é? Um bocadinho mais lento, é preferível fazê-lo mais lento e consistente, mas isso eu cheguei a uma conclusão de mim próprio, porque eu sou muito, como eu disse, eu tenho esta teimosia, que eu entendo como sendo boa, que me impulsiona, mas também percebi com algumas cabeçadas que dei, não é? Ensinamentos, não é? Tipo, calma lá porque tu não és de ferro. As coisas têm o seu tempo Sim, também, não é? tu não és de ferro porque vais levar uma cabeçada, não é? Tem a ver com isso. Sobretudo em termos do teu corpo, como eu te estava a dizer, o nosso corpo, era isso que eu estava a falar há bocado, que o Senhor Da Vinci me acaba por ensinar, que é, pá, o teu corpo é aquela máquina que te diz tudo. Tu tens de estar alerta e tens que o ver, sentir. Ver não é com os olhos. Tu tens que o ouvir. Ele diz-te tudo. Pá, ele diz quando tens que parar. Se não parares, ele para por ti. E foi esse tipo de momentos que eu tive. Tipo, de acordar e tipo... estar... Ou tipo, não paras físico... Quando me sentei, tipo, conforme me sentei, conforme me acordei. Tipo, o que é que se passa? Mas assim, ou paras ou eu vou-te mesmo parar, à série. Quem diz este tipo de coisas, diz outro tipo de situações, mesmo em termos emocionais, como eu disse, ou vomitava ou então, não sei, acho que ia arrebentar. É a conclusão que eu chego. Essa consciência que é importante nós termos. Sim, é a palavra que tu usas e realmente é verdade. O ser humano ter a consciência. Sim. Sim, é sobretudo... E trazer isso, quem é pai, não é? E agora falando um bocadinho da parte de educação, trazer esses valores e essa consciência também para as crianças já. Delas perceberem o corpo, perceberem as emoções, perceberem se estão com raiva ou se estão tristes. Está tudo bem. Faz parte, não sim. É errado. Sim. Não podes estar triste. Faz Podes, parte. porque a tristeza faz parte. Tem que saber lidar com ela. É um momento que te serve para parar, às vezes para ser mais introspectivo. Para quê? Para repensares alguma coisa, não é? Agora, a tristeza constante, não é bom. Tudo o que é constante... Sim, é para te entenderes. Se estiveres sempre com raiva, não é bom. Agora, a raiva é importante também. Sim. O medo, não é? O medo é um sinal de alerta, um sinal de... Como é que eu ia dizer? De segurança. Pode-se entender como segurança, não é? A parte primitiva, não é? Sim. Agora não a outra parte. Se não tivessem medo de nada, já estavam todos mortos. Sim. Porque, bom, olha... Sim, dá para ver quando um bebê nasce, ele não tem essa sensação ou essa emoção desenvolvida, e se o puseres à beira de um leão, ele está tudo bem, é um gatinho grande, não é? Pronto. Não tem a consciência desenvolvida, mas passado depois de um tempo já tem, e é importante esse medo, porque esse medo ajuda-te a proteger, não é? E enquanto pais, nós termos abertura e a criança ter o à vontade suficiente para se exprimir, não é? E para não reprimir emoções. Porque às vezes eu ouço frases, os meninos que choram são feios, ou o menino bonito não chora, ou o menino bonito não... Sim. Ainda esta semana ouvi que... Não, eu quero ser um menino bonito, por isso não vou chorar. Sim. Percebes? Estás a reprimir emoções. Sim. E depois só nos queria... E depois o adulto também não vai, não. Ainda tem aquela coisa gravada. Não é por ser adulto que ele desmistifica a crença. Sim. Se isso for gravado dentro de ti enquanto criança, tu tens de ganhar uma clareza muito grande e dizer, espera aí. E só nos cria barreiras. E só nos vai criando barreiras. Isso é a realidade. Enquanto pais de futuros homens e futuras mulheres, sermos transparentes e a criança ser transparente connosco. Para quê? Para não criar uma mentira dentro dela, porque às vezes é isso que cria um mundo de mentiras. Sim, montamos uma marionete ou montamos uma máscara, sim. É um ator constante que está a desempenhar papéis para agradar uma sociedade. E isso não, Sim, nós vemos esse tipo de notícias, que como é que é possível, tinha tudo, como é que é possível? Faltava-lhe... O mundo dele interno não tinha tudo. Faltava-lhe essa parte. Ele sentia que não tinha nada. Sim, nós víamos uma das coisas que até numa dessas... absorções de conhecimento foi engraçado e fez-me reportar às minhas origens, tipo os nossos avós ou bisavós, não é? Com tão pouco, não é? E tinham uma vida super feliz, não é? Não, eles tinham, era muito deles, não é? Muito deles, e também não havia comparação, porque
Sabes que hoje em dia tu tens acesso a toda a informação do mundo, Num se minuto, quiseres. sim. É Isso verdade. também tem um Deixa-te lado positivo, exposto. mas tem um lado de comparação, dizer, Sim. se tu te comparas com não sei o quê, podes-te comparar ou financeiramente, ou profissionalmente, ou pessoalmente com alguém. Podes. Mas essa comparação, se tivesse... Tem que ser saudável, não é? Pois é isso. Uma coisa é ver como exemplo e perceber Exatamente, como é que tu é podes isso. fazer. Reportar para a nossa Isso não é realidade. comparação, é quase olhar, perceber o que é que ele está a fazer para lá chegar. isso. Pronto, é um espelhamento, não é? É perceber. Sim. Agora uma comparação, dizer ele tem, eu não tenho. Ele tem, eu não tenho. Ele faz, eu não consigo fazer. Só É nos uma vai, frase só que nos eu vai ouvi, autodestruir, não é? é Autocrítica, é comparar vai-nos... o nosso... Eu ouvi esta frase e digo sempre. É comparar o palco do outro, que é o que tu vês e o que o outro mostra, com os nossos bastidores. Uhum. Com a nossa vida toda, não é? Porque o outro nem sempre consegue, nem sempre está tudo bem. Uhum. Porque há sempre falhas, erros. Tu para chegares a alguma coisa tens que falhar também. Falhas e está tudo bem. Agora levantas. E às vezes é essa comparação, cria ansiedade. Como dizia um autor, que mais vale caíres 10.000 vezes do que nunca quereres aprender a andar, não é? Mas a questão é essa. Está ali um alarme. Mas não há Tudo stress. bem. Mas se me permites dizer uma coisa interessante, uma das coisas que eu também tenho absorvido conhecimento tem a ver com esta fase e me preocupar imenso. Pá, é um dos focos principais, além de mim, é os meus pequenos, no sentido também de os equilibrar nesta questão e gestão emocional. É eu ter ouvido, imagina, um professor a falar, não sei se foi ontem ou anteontem, um professor já com uma certa idade, embora a idade não quer dizer nada, porque a idade é uma etapa ou é uma carcaça ou num rótulo que nos colocam, tem a ver com a mente, e ele estava a dizer, pá, hoje em dia temos jovens extremamente evoluídos a nível de videojogos, televisão, essas coisas, aplicações, essas coisas todas, tu tiras-lhe esse mundo que agora estavas a referir, e o que ele disse, opá, aquilo realmente é uma realidade que eu tenho, que é, e agora que é que eu vou brincar? Claro. Foi interessante perceber essa, como é que eu ia dizer, esse chamar de atenção. No fundo foi um chamar de atenção, que é a realidade, não é? No fundo acaba por ser a realidade. Porque isso torna-se uma dependência também, não é? Se tiveres se o teu prazer, não é felicidade, é prazer. Eu acho que eles não aprenderam de outra forma, por isso é que tu viste aquilo no outro dia que eu gosto, opá, faz-me reviver também. E depois falta essa parte humana também. Sim, social. Não há muito esse contacto, é máquina. Mesmo o facto só de perceber a outra pessoa, não só de falar, mas de perceber, de empatia, de eu perceber que não estás bem e perguntar o que é que se passa contigo, percebes? Porque não há o contacto. Se tu não tiveres diariamente com seres humanos e tiveres com um videojogo, vou falar aqui de videojogo, se tiveres num vício constante de algo, vires-te uma pessoa quadrada, eu chamo quadrada que é uma pessoa muito reta, muito rígida, muito... Porque não desenvolves as aptidões, tem que ser assim, as aptidões da sociabilização do ser humano, que são necessárias, porque depois isso cria-te também solidão interna, porque o ser humano precisa de estar interligado com outros, precisa de sentir que faz parte de uma comunidade. Até há um estudo que estudaram sobre a felicidade, estudaram pessoas, e ainda está em curso, acho que é durante 50 anos, é o estudo, 50 ou mais, é o estudo mais antigo que eles estão ainda a estudar, e um dos pontos-chave para a felicidade é a comunidade, é o sentimento que tu pertences a uma comunidade e que tens essa utilidade para a comunidade. Que faz com que as pessoas se sintam mais felizes. É engraçado que isso até no mundo animal se verifica. É verdade. O isolamento em si não te traz felicidade. É engraçado esse estudo, porque é o facto de comunidade. Falaste aqui dos teus filhos várias vezes, então como é que gostarias que os teus filhos se recordassem de ti? De mim? Pá, como eles hoje me veem, que é como esse rapaz, ou como esse pai, ou como esse ser humano brincalhão ou crescido, mas ao mesmo tempo criança, não é? No fundo é isso, é lembrar-se de mim como alguém que foi chato, que eu sei que muitas vezes eles me dizem, mas é interessante, eu acho que partilhei contigo
uma história assim, não é? Que o dia anterior tinha sido de forte trevoada e ondas gigantes, não é? E depois de manhã veio a bonança e tu percebes, ok, o caminho é este. Faz parte, porque eu também, como eu disse, eu lá atrás também não gostava do quando me diziam não podes, isto faz parte do percurso e do crescimento. E consigo ver já um bocadinho essa situação quando tem essa parte emocional, não é? E tu vês, eu acho que te cheguei a mostrar o tal vídeo, não é? E dar assim um nozinho aqui e cair assim, mas tipo deixa-me super contente e é isso que eu procuro, pá, e vão acontecer muitos outros momentos, mas sobretudo é lembrar-se do pai como uma pessoa que esteve lá quando eles precisaram. Se tiver que dar um bocadinho um chá de orelhas, vou deixá-los, como eu ainda hoje digo, querem dar com a cabeça na parede, dão com a cabeça na parede, mas eu vou estar sempre cá e não vou falar de uma forma politicamente correta. Hoje, e a ideia é isto, continuar a evoluir, pelo menos estar muito mais emocionalmente presente. Eu sempre estive, como eu disse, tocando nessa questão dos filhos, eu sempre quis ser pai, sempre quis ter filhos, dedico muito tempo a eles, faço questão porque eu gosto, é uma das coisas que eu entendo e faz todo sentido. Quando tu há bocado falaste da questão de uma coisa é dizermos pai é isto, pai é aquilo, outra coisa é nós sentirmos. É quando tu peguei, ainda hoje me lembro disso, quando peguei, eu além da obstetra, não é? Eu fui a primeira pessoa a pegar na Alice ao colo, não é? Que eu ainda hoje me lembro que ele parecia um fabozinho da abelha, não é? Assim, uma coisinha cónica, a cabeça aqui, e ela tipo assim, ela abriu os olhos, olhou assim para mim, pá, é dos momentos deliciosos que eu tenho, ainda hoje, e consigo descrever todo o processo, mas sobretudo é isso, é olharem para mim e perceberem como um modelo e que o pai esteve lá para quando eles precisaram. Teve essa parte chata, teve essa parte dura, teve essa parte menos boa. Pá, é perceberem que se calhar esses momentos fizeram eu falo isto reportando e fazendo esta analogia, não é? Com os teus pais. Hoje, sim, hoje muito do que eu sou, e eu digo isto com toda a sinceridade, Humberto, muito das coisas que eu fui, se calhar dito não, essas coisas, eu entendo que foram e moldaram muito do que eu sou hoje. No meu entender, para bem. Na altura não gostei, não. Na altura não gostei. Que pá, era uma criança, não estava emocionalmente desenvolvido, não estava intelectualmente preparado e desenvolvido. Mas tenho noção que isso me... tocando numa emoção, não pelo lado, aquela questão da raiva, tipo, como eu disse, eu desde muito cedo tornei-me independente, ter conta aos 16 anos, mas se calhar por um bocado aquela questão, tu falas dos homens, não é? De nós termos que quebrar um bocadinho este paradigma do machismo, não é? Tipo, é ao senhor masculino que tens que pedir quase obediência, ou tens que lhe pedir se pode. Sim. E isso fez... Aquele respeito barra medo, claro. Exatamente. Sim, era um bocadinho de barra... É barra medo. Era o que se incutia nas gerações anteriores, não é? Que era um bocado isso. Era um respeito barra medo. Pode-se dizer que existia esse medo, a meu entender. Mas... Sim, ele existia. Ele não era respeito, era mesmo medo. Sim. Eu digo respeito, só é o respeito. Sim, para não sermos tão duros, não é? Uma coisa é respeito, outra coisa é medo. Certo. São coisas distintas. E isso fez com que isto me criasse alguma raiva boa, mas assim, não é isto que eu quero. Então eu vou... A tal questão que te fez ver o que é que tu não queres fez-me para a tua tornar vida. ultrapassar estas barreiras. Essa revolta, essa raiva fez-te entrar em coisas ação. boas, sim. É? Criou-me combustível. A raiva, respeitando Sim, a ti e isso. os outros. Raiva não negativa, raiva não boa. É raiva de violência, é raiva de Sim. respeitando a ti e os outros. Sim. Fez-te, não, eu não quero isto para a Era o minha meu vida. combustível. É Aquilo é que me fazia, tipo, não é isto que eu quero. Tipo, vamos agir porque tem que ser. Mas basicamente é isso, opa, que olhem para mim como um exemplo e como eu ainda hoje digo e digo a muita gente, pá, eu quero é que eles sejam melhores do que eu, se possível melhores do que eu. Qual é a referência masculina para ti? Referência masculina para mim? Hoje em dia?
Hoje estás a falar nos dias atuais? Agora, hoje, qual é a tua referência masculina? Se tens alguma referência masculina. Pá, tenho mais feminina, como eu disse, tenho a minha mãe. Masculina, pá, tenho algumas pessoas. Não te digo que também não tenho o meu pai como referência em algumas coisas, mas tenho outras pessoas. Não tenho uma pessoa. Eu não consigo condensar isto a uma pessoa. É um agregado de várias Como eu te disse, pessoas. eu sou o resultado, e é isto que eu procuro naquele futuro que te disse que vai acontecer. Eu não consigo isolar isto ao indivíduo. Pá, houveram várias pessoas, mesmo nesta formação que eu fiz no fim de semana, como te disse, eu tive que enaltecer e gratificar algumas pessoas, e umas por esse lado que eu estava a dizer, de lado mais, não diria negativo, não é? Porque há coisas más que nos levam e potenciam para coisas gigantes de sabor bom, mas fazem parte. A gente só sabe se é doce se provares o salgado, senão nunca sabes, não é? Supostamente. É mesmo assim, acho que faz parte, é como na comida. Tens de chegar ali ao equilíbrio. Percebes que... As tuas referências é ir buscar o que consideras de melhor a pessoas que me marcaram na vida. Como eu te disse, na Dias, o André é uma pessoa que, mesmo que eu não o tivesse visto, e lembras-te que eu falei na conversa do Zé, foram pessoas que me marcaram e eu absorvi bocadinhos. Como eu já conversei contigo, pá, admiro essa tua calma, essa tua ponderação, e depois quando te conheci um bocadinho melhor, disse, ainda te dei mais valor, disse, e com o Catano, pá, não fazia ideia que falando assim numa forma mais descontraída, que o fulano já tinha comido o pó, já tinha, percebes? É aquilo que, como estávamos a falar um bocadinho, a gente olha e olha para um manequim vestido, não é? Mas não sabe quando lhe tiras a roupa o que é que está lá dentro. Pessoa, quando lhe tiras a roupa vês o corpo cheio de cicatrizes, não é? Preconcebes uma ideia de alguém que tu não sabes a vida dela, não é? Mas isso é o que nós temos hoje em dia, não é? E uma das coisas que eu hoje procuro fazer é tirar esse manequim, não é? Perceber. Tenho tentado também educar-me nesse sentido, que é isso que eu quero. E é isso que eu vou fazer, pá, educar-me e ser um bocadinho mais também ponderado e não, como eu te disse, não chegar e ver as coisas logo no imediato. Então o que é que tu gostarias de dizer para homens, aqui falando de homens, porque nós estamos aqui mais a abordar a masculinidade, o que é que gostarias de dizer para homens que se sentem, se calhar como tu te sentiste já há alguns anos, não é? Num estado em que tinhas se calhar pensamentos menos bons, ou um estado menos bom, ou que não tinhas a consciência. Homens que se sentem atualmente nesse estado, que não se sentem felizes, que não se sentem que estão a viver realmente a vida que querem, que sentem que estão com uma máscara, estão bloqueados, que não cuspiram as bolas de pelo. Ou seja, basicamente é isso. O que é que gostarias de dizer a homens que atualmente se sentem que ainda não cuspiram essas bolas de pelo, que não se libertaram, que têm ainda esse receio de serem eles próprios? O que é que gostarias de dizer? O que eu te posso dizer, seja, pode-se dizer mais nessa área, fugindo um bocadinho à tua pergunta, quer homens, quer mulheres, porque sobretudo não se calem nem se oprimam. Sobretudo é isso. Vai doer, vai. Mas no fim vai compensar e vão se sentir muito mais leves. Eu costumo dizer esta palavra e é engraçado, eu penso que ouvi isto já há muitos anos, que é, na palavra vencedor, no fim, se tirares vence, tens a dor, faz parte. A questão é, tu tens que vencer a dor faz parte de nós sermos bem-sucedidos, porque é aquilo que estávamos a falar há bocado, tens que levar um forte impacto, é verdade, custa a deitar para fora, custa vermos padrões a condicionarmos, mas é mesmo isso, sejam eles próprios, opa, e olha, estejam aqui sentados e deitem para fora, porque vão perceber que muitos dos tijolos, muito das cargas, não é? É engraçado que em algumas coisas que eu fui lendo e alguns autores que fui lendo, apareciam muitas imagens em que vias o indivíduo e carregado com mochilas, não é? Com pesos gigantes, em que muitos deles o que é que eram? A sociedade, esses padrões, as limitações que tudo, tens, não é? E isso resumia-se ao indivíduo, ou ele descarregava ou ia descarregando aos poucos,
pá, procurem ajuda, procurem, sobretudo vou voltar àquela questão da mão, pá, não foquem aqui, olhem para o lado ou tudo que está ao lado, às vezes a solução está mesmo ao teu lado. E rodeiem-se de pessoas que Sim, já que passaram agreguem. por isso e Sim. que agregam valor e Sim. que os aceitem como eles são. É percebermos que às vezes a nossa história é mais uma repetição de outra história de outra pessoa. Não nos mesmos moldes, Mas os padrões, mas há padrões muito sim, semelhantes. sobretudo é mesmo libertarem essas questões desses padrões e essas mochilas, no Vou falar fundo, das pedras, sim. que acabam por nos carregar, condicionar, porque e depois também como eu estava a falar da questão da mão, é procurarem às vezes ajuda, que é importante, seja médica, seja às vezes uma mera conversa com alguém certo, como é óbvio. Se não é a pessoa certa, opá, como eu digo, segue o teu caminho. Se é uma pessoa que vai rebaixar, que vai reclamar com ele, sim, é mais fácil. é mais fácil. É mais fácil, porque o outro lado também tem essa fragilidade. Aí não vem a dor que tu estás a falar, não é? Porque é desconfortável. Claro, dói. Dói. Mesmo o outro lado muitas vezes faz isso de uma forma de refúgio, porque às vezes, eu não sei se é isso que tu também entendes, hoje eu percebo isto de uma forma mais clara e, a meu entender, mais realista, que é muitas vezes é mais fácil esse uso da crítica, do rebaixo, porque se o fizeres de outra forma, e eu vejo isso quando agora me vejo mais interventivo, como eu disse, eu era mais tipo, ok, deixa estar, isso mexe-me cá dentro, não é? Claro. E essas pessoas muitas vezes que o fazem da forma menos certa, se calhar estão-se a refugiar para não se expor emocionalmente, sobretudo a parte masculina que tem esse lado mais rude. Não tem consciência que isso é libertador. Pois é isso que eu estava... Nunca o experienciar. Certo. E quando experiencias uma vez, tu percebes isso. E depois podem vir outras coisas dolorosas, mas tu já sabes. Sim, lidar que com é elas. ultrapassando, que é expondo para as pessoas certas, que é abrindo, que é libertando, que tudo que tu evoluís e tu consegues resolver. Mas o mais importante é procurar ajuda e por vezes ouvir, e hoje em dia, como tu disseste, existem N de casos nas redes sociais que eu não vejo muito, para ser sincero. Eu gosto muito mais do contacto humano, mas procurem falar e depois chegando a uma pessoa que seja, nem que seja um bom ouvinte. E nestas conversas percebemos, como eu te estava a dizer, que eu próprio fiquei surpreendido quando conheci um bocadinho melhor, e absorvi isso, dizer assim, ele hoje está aqui, ele hoje está neste equilíbrio, mas não foi fácil. Eu imagino, que é o que eu digo a toda a gente, imagina ser pai, eu sei o que é ser pai, não sabes. Tu imaginas o que é ser pai. Claro. Agora, saber não sabes, porque para saber tens que pegar no filho, vais ver as noites, tu imaginas o que é. Uma coisa é sentir, eu também tenho um sono pesado, mas quando o meu filho chora, algo desperta. É o teu instinto. Sobretudo é isso, é verem outros exemplos, porque no meio às vezes do nosso caos, alguém já teve um caos parecido, muito parecido, e a perceber como é que ele resolveu e aprender com ele. Então o que é que o teu homem de coragem tem para te dizer hoje? Tem para me dizer hoje que a vida vale a pena e ainda tenho muito para fazer. É o que eu te posso dizer. Muito bem. Só para finalizar, tenho aqui uma dinâmicazinha. Aqui um baralho de cartas. Não são cartas normais, são valores. Ok. E eu tenho aqui uma dinâmica que quero que tires um valor. Eu acredito no universo e acredito que as coisas não são conhecidas. Tira um valor e falar só um bocadinho sobre esse valor. O que é que saiu? Seu autocontrole. Autocontrole. O que é que isso significa para ti? Faz sentido? Faz. É uma das coisas que eu tenho como é que eu digo? Cultivado, já vinha tendo, mas eu sempre fui um bocadinho mais coração aqui encostado à boca. E aqui fala da capacidade de controlar ou ter domínio sobre os seus próprios impulsos, é o que eu estava a dizer, uma pessoa mais impulsiva, emoções e paixões. Tem mesmo a ver com isso, tem a ver com eu ser um bocadinho mais ponderado, digamos assim, analisar e controlar um bocadinho mais, às vezes,
essas situações, não autocontrole emocional de não deixar sair cá para fora, mas sobretudo de o entender, pá, se tiver que sair, sai e ponto, é o que é. Ok. De entender os impulsos, não é? Sim, fazem parte. E ok. Pá, deixar de ter bolas de pelo. De vez em quando elas não vão... Fico com essa, porque eu não conheço a imagem, mas é engraçado. Pá, que faz-me agora lembrar já os tem- gatos. É, Eu gosto sei. muito de usar analogias, não é? E os gatos, quando engolem muito pelo, E vão o ficar nosso cérebro doentes, não é? funciona por metáforas e analogias. Eu gosto não é? muito de usar isto, porque é mais fácil engraçado. visualizar. E isto está no cotidiano, embora não tenha gatos, a minha mãe tem, a minha irmã tem, embora eu sei o impacto que causa. As bolas de pelo nos gatos causam doença. Por isso que eles têm que as cuspir, senão... E nós é igual, nós acumula, não é? engolimos muita bola de pelo. Para dizer sapos, não é? Há malta. Pá, isto às vezes é deitar com um pouco de autocontrole. Muito bem, Albino. Olha, agradeço-te a tua vinda aqui. Eu é que te agradeço Agradeço o a convite partilha. e a partilha. As conversas de homens de coragem é isto. É descomprometidamente, descontraídamente falar abertamente de quem nós somos, e que ser homem é muito mais, às vezes, do que nós, ou nos é incutido. Ser homem é ser sensível também, é ser feminino também, porque nós temos energia masculina e energia feminina. É ser apenas quem tu és, é respeitar-te a ti próprio, é largar essas bolas de pelo, cuspi-las e libertar-te. E é isso que tu disseste hoje, e parabéns. Muito Obrigado. por teres vindo. Boa. E vamos continuando. Boa. Muito bom.